Muito bem, a palavra de Deus nesta manhã, que eu quero meditar com os amados irmãos, está justamente no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 6 ao 13, como nós já temos feito leitura, mas nós vamos ler novamente, pois nós vamos fazer uma exposição desse texto, que fala sobre a paternidade de Deus, sobre a filiação nossa para Deus. Diz assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio falar para a luz. Aquele que é verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Eu não sei, provavelmente você já em algum momento usou essa expressão. Quem sabe lá no final do dia você chega cansado, né? E aí você senta e abre aquela coca gelada ou faz aquele chimarrão e diz: poxa, eu preciso descansar até porque eu também sou filho de Deus. Mas você vê essa expressão sendo usada por muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas que usam essa expressão. Usar isso como uma força de expressão, tudo bem. Mas agora afirmar que cada pessoa que fala: eu também sou filho de Deus, será que a Bíblia sustenta isso? Será de fato que todas as pessoas são filhos de Deus? 95% das pessoas, quando você vai evangelizar na rua e você não conhece, elas vão dizer, você vai pedir para elas qual será o destino, a tua alma após morte, elas vão dizer: eu vou para o céu porque eu sou filho de Deus. Nós vamos expor esse texto nesta manhã, para nós tentarmos entender quem de fato é filho de Deus, quem pode ser filho de Deus. Desde a queda, desde Adão e Eva, lá em Gênesis 3, em todas as épocas, desde lá, as pessoas elas têm ciência, as pessoas elas sabem da existência de um Criador. As pessoas elas sempre fizeram confusão do estado delas diante de Deus. E por nós como igreja, por muito e muito tempo, nós ensinarmos erroneamente a soberania de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, ou apresentamos Deus numa visão mais baixa e colocamos o homem numa visão mais alta. As pessoas elas têm uma visão errada de quem elas são. As pessoas elas pensam que elas, para irem ao céu, elas precisam apenas observar algumas regras, elas precisam apenas melhorar um pouco, elas precisam apenas deixar de fazer algumas coisas e fazer outras, que elas então são consideradas filhos de Deus. E isso é um grande engano. O homem, por toda a história, ele sempre procurou usar a religião, que é religar, uma forma de se religar com Deus, mas usaram a religiosidade, usaram crenças, rituais para tentar se conectar com Deus. E aí nós temos um outro engano, onde há um adágio popular que diz assim: até porque todos os caminhos levam a Deus. Eu posso concordar com isso. Só que somente um caminho leva a Deus para a salvação, que é Jesus. O outro caminho que leva a Deus é para a condenação. De fato, todas as pessoas elas vão se encontrar com Deus, mas uns para a salvação, outros para a condenação. Muitos nem chegarão lá, Enfim, o problema é que a religião ou a religiosidade não faz filhos de Deus. Então, isso era um grande problema para os judeus, porque os judeus eles eram extremamente fervorosos e zelosos com a lei, mas Jesus, aqui no versículo 11 diz assim: e Jesus ele veio para o seu próprio povo. Jesus, esse Jesus que nós conhecemos, o caminho, a verdade e a vida, ele veio para o seu próprio povo. E a Bíblia diz que eles o rejeitaram, mas todos que creram nele,
Ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. Não por ordem natural, nem como resultado do sangue, por causa de uma sequência eu sou judeu, logicamente, então eu tenho acesso ao céu. Não, nem por vontade humana, mas sim pelo fato de que Deus fez a obra na vida dele, na vida deles. Bom, nós sabemos que Deus ele criou toda a humanidade. Você não é um acaso de Deus. Você não é um acidente. Você não é um descuido do papai e da mamãe. Não, você é uma criação de Deus. Isso nós temos que entender. Mas nós temos que entender, acima de tudo, que nem todos são filhos de Deus. Deus ele criou todos. Então nós podemos dizer que todos são criaturas de Deus. Mas por causa do pecado, por causa da rebelião de Adão e Eva, o fato de eu ser criado por Deus não me torna filho legítimo de Deus. Esse processo, a Bíblia diz lá em Evangelho de João, no capítulo 8, o verso 34 diz assim: eu lhes digo a verdade, todo aquele que peca, ele é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família. Observamos aqui duas coisas. Aquele que peca, ele é escravo do pecado. Logo, o que é escravo, ele não é filho, e ele não permanece na família. Isso, ele pode permanecer até o final da vida dele, mas isso não lhe torna filho, ele continua sendo escravo. Mas o filho faz parte da família. Quando é que você deixa de ser filho? Aí entra a questão, quando nós somos adotados por Deus, nós nos tornamos filhos, mas quando é que nós deixamos de ser filhos? Jamais. Essa é um dos pontos da teologia reformada que nos conforta, que nos garante. Nós somos adotados como filho, mesmo quando nós nos comportamos mal, Deus Pai não nos diz: agora você fica fora do reino dos céus, agora você vai ser condenado. Não, Deus ele nos disciplina, ele nos corrige, mas ele não nos destitui de sermos filhos. Se chama a segurança da salvação. Essa é uma maravilha. Se a salvação dependesse 99% de Deus e dependesse 1% de nós, nós estaríamos condenados, porque a salvação, de fato, ela não depende de nós. Ela depende exclusivamente de Deus. E a Bíblia diz assim, no verso 36 do capítulo 8: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar. Isso Jesus falando, no verso 42 diz: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha conta, mas Ele me enviou, porque vocês não entendem o que eu lhes digo. É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo. Gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu lhe digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Em outras palavras, religiosidade, assim como os judeus, como os fariseus estavam fazendo naquele momento, a ascendência. Paulo, quando ele foi fazer a descrição dele, ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, eu fui zeloso, eu cumpri todas as etapas da lei, eu sou de nascença, eu nasci em berço esplêndido, mas de nada disso me adiantou. Nós podemos ter a melhor ascendência religiosa, nós podemos dizer que nascemos dentro de um lar cristão, mas isso nada adianta. Eu posso dizer que eu sou adepto a rituais, eu faço coisas que os judeus fazem, mas isso não torna alguém filho de Deus. Apenas revela que nós somos servos, estamos sob a servidão do diabo. Escravo não é membro da família. Filhos sim, eles são livres. Os filhos eles são livres, eles são libertos. Romanos 8, verso 15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós podemos chamar Abba Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos também seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória.
Se você se torna filho de Deus, conforme a palavra de Deus aqui, essa pessoa ela passa a se tornar herdeira de tudo aquilo que Deus possui. É verdade? Tudo que pertence a Deus passa a ser nosso por herança. Na ressurreição, tudo o que existe será nosso por direito, como diz lá em João 1,12. Deus cuidará de nós para sempre. Nos fará uma pessoa eterna, feliz na presença dEle, como diz lá no livro de Salmos. Quando a pessoa não se torna filho de Deus, precisamos entender uma coisa: todos nós nascemos criaturas de Deus. Diante do ponto de vista humano, diante do ponto de vista de Deus, Deus antes da fundação do mundo, Ele já sabe quem será salvo. A tua filiação como filho, ela não acontece por acidente. Poxa, peguei Deus de surpresa, me tornei filho. Não, Deus Ele sabe, Ele elegeu você desde antes da fundação do mundo. Mas dentro da perspectiva humana, dentro daquilo que nós vemos, nós podemos considerar todos são criaturas de Deus. E aí no decorrer dessa trajetória nossa, desde o seu nascimento, Deus Ele intervém e torna você filho de Deus. Mas para as pessoas que não se tornam, naturalmente, se for por nossa vontade, nós seguimos o nosso coração, os nossos desejos, portanto nós não queremos ouvir Deus. Não haverá escravos na eternidade, somente filhos. Os escravos não são membros permanentes, como diz a palavra do Senhor. Mas o que eu quero justamente falar com vocês nesta manhã, primeiro ponto: o direito de ser filho de Deus, ele é apresentado aonde? Aonde nós encontramos quem está apto a se tornar filho de Deus? Na palavra, no Evangelho. A palavra que Cristo deixou. A Bíblia diz que Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Não há uma contrariedade aqui daquilo que nós estamos vendo hoje? Hoje, pastores, líderes, apóstolos, parecem mais Cristos andando por dentro de igrejas, atraindo toda a luz para si, se tornando celebridades, artistas. João, ele veio, ele diz: eu não sou a luz, mas eu vim falar da luz. Se a nossa mensagem, se a nossa pregação não glorifica, não joga luz para aquilo que Cristo fez, nós estamos errados. A igreja que não joga a sua glória, que não glorifica a Deus, e os seus louvores não glorificam a Deus, ela está em um caminho errado. Ela está apenas praticando uma religiosidade vazia, superficial. João, ele não era a luz, mas ele veio falar da luz, e essa é a nossa função. Nós precisamos falar da luz. João, ele veio para testemunhar a respeito da luz. João, ele veio para que todos creiam em Cristo. Ele estava falando, acerca de uma mensagem, acerca de alguém, acerca de uma pessoa. E essa verdade, ela salva o pecador. E essa mensagem que salva o pecador, ela pode tornar alguém filho de Deus. Essa mensagem que salva o pecador, ela nunca pode ser sobre mim. Eu posso vir aqui e falar sobre mim uma hora inteira. Eu posso falar dos meus feitos. Eu posso falar aquilo, poxa, eu sou tão... Mas isso não salva ninguém. Mas a mensagem que salva o pecador é o Evangelho de Cristo. E vocês acham que se o inimigo sabe, se o diabo sabe de que essa mensagem salva pecadores, você acha o que ele vai fazer com essa mensagem?
ele vai fazer a mesma coisa que ele tentou fazer aos Gálatas. Ele vai tentar enfeitar o Evangelho, ele vai tentar diluir o Evangelho, para que de todas as maneiras voltassem a pregar rituais, voltassem a pregar regras, que precisavam se circuncidar, mas menos o Evangelho de Cristo. A igreja precisa voltar a pregar o Evangelho de Cristo. O pregador ou a testemunha não é a luz. Eu não sou a luz. Segundo, a mensagem que salva o pecador, que torna alguém filho de Deus, é a respeito de Cristo, a respeito do Senhor Jesus, somente acerca dele. E toda linha, toda palavra, de toda a Bíblia, ela aponta para alguém, ela aponta para Cristo. Nós não aprendemos, muitas vertentes teológicas, elas acreditam em dispensações, mas elas apontam de que no Antigo Testamento as pessoas elas eram salvas pela lei. Não, todas as pessoas elas serão salvas por Cristo. No Antigo Testamento elas estavam na expectativa da vinda do Messias. E isso as salvava. Isso Cristo fez através da vida delas. Ninguém será salvo por cumprir a lei. Terceira mensagem que salva o pecador, que torna alguém filho de Deus, requer uma resposta à fé. E essa resposta é somente, muitas pessoas dizem, porque eu crio, eu vou ser salvo. Essa capacidade ela vem de Cristo. Somente Cristo pode abrir o coração. Enfim, e sobre essa luz que ilumina todos, aqui é um ponto teológico que nós poderíamos ficar toda manhã debatendo, mas isso não é o ponto nesta manhã. Por exemplo, alguns eles dizem que essa luz que ilumina todos é a graça preveniente, é essa luz que faz com que as pessoas elas tenham a capacidade de decidir, mas eu não creio dessa forma. Eu creio que essa é a verdade que Deus usa, que Deus predestinou para chamar os seus eleitos para si. Enfim, não é um ponto importante nesta manhã, nós vamos falar sobre isso em outro momento. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que essa luz, essa mensagem, esse Evangelho, ele brilha de fato sobre todo homem, mas ele causa duas reações. Quando você acorda de madrugada, às vezes está tudo escuro, e você liga a luz, você não vê às vezes baratas correndo, se escondendo debaixo de móveis? Isso não acontece na tua casa? Às vezes lá em casa acontece. Porque a barata, pela sua natureza, ela tem pavor de luz. Ela não suporta a luz. O pecador, naturalmente, as criaturas, naturalmente, elas têm pavor da luz. Elas fogem porque elas querem esconder a sua corrupção, o seu pecado. Você sabe que é difícil? Por que a Bíblia nos fala de que nos últimos dias se multiplicarão os falsos mestres, surgirão falsos mestres, falsos pastores? Porque as pessoas elas terão comichões nos ouvidos e muitos seguirão os seus ensinos. Por que você olha para megas igrejas e você vê pessoas correndo como formigas? Porque a partir do momento que você abre mão de pregar o Evangelho para pregar teologia da prosperidade, para você pregar coaching, para você pregar, exaltar o homem, para você diminuir a graça, a soberania de Deus, as pessoas elas não sentirão a ameaça acerca do seu pecado. Mas a partir do momento que o Evangelho ele é pregado, ele vem e ele é como uma luz, ele expõe o nosso pecado. Mas esse mesmo Evangelho que expõe o nosso pecado é o mesmo Evangelho que nos perdoa, que liquida a fatura, que crava os nossos pecados na cruz de Cristo. E então ele nos perdoa, e então nós não precisamos mais ser como baratas tontas fugindo por causa do nosso pecado. O ponto é esse, naturalmente, nós também fugiríamos, mas Deus, Ele, com sua graça irresistível, abriu o nosso coração,
para que pudéssemos crer. E então Ele nos salva, Ele nos torna filhos de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 9, diz assim: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele, o aceitaram, Ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Nós precisamos da luz que brilha em Jesus através da palavra de Cristo. O direito de nós sermos chamados filhos de Deus é apresentado no Evangelho de Cristo. Deus, Ele predestinou a pregação do Evangelho para salvar a humanidade. E ponto final. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Portanto, nós não podemos desprezar a leitura da palavra. Nós não podemos torcer o nosso nariz quando o Evangelho é pregado. Nós não podemos menosprezar a exposição da palavra de Deus. Nós não podemos fugir como uma barata à exposição da luz. Dói, é vergonhoso muitas vezes quando o Evangelho ele bate contra o nosso pecado e ele mortifica a nossa carne. Ele bate no nosso pecado, nos nossos prazeres. Mas isso é maravilhoso. Segundo lugar, o direito de ser filhos de Deus, ele é possibilitado apenas por obras. Mas não as nossas. A obra de Cristo. O direito de ser filho de Deus, ele é possibilitado por obra. Mas não as nossas obras, mas sim a obra exclusiva de Cristo na cruz. Nós estamos espiritualmente mortos, inanimados. Literalmente falando, nós somos aquelas pessoas que estão assim, diante das coisas de Deus, mortos. Em nossos delitos e pecados. Agora, isso é um problema legal. Nós não podemos herdar a vida eterna. Por causa do problema espiritual que nós temos, a nossa morte, nós não podemos herdar a vida eterna. Então, como é que nós podemos, se estamos mortos e somos culpados, a única saída está no amor de Deus. Está na cruz de Cristo. Deus, Ele nos amou tanto que Ele fez duas coisas em favor das suas ovelhas, a sua igreja. Enviou Jesus Cristo e enviou o Espírito Santo. Primeiro, Deus ele enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele removeu a culpa de todos aqueles que creem. Nós temos uma vertente teológica que diz que Cristo ele morreu por todos. Não, Cristo ele morreu por aqueles que Ele elegeu, por aqueles que Ele salvou. Na cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo ele não é ineficaz. Então Cristo, qual seria a lógica? Poxa, Cristo ele morreu na cruz por toda a humanidade, mas como assim se toda a humanidade não se salva? Reconhecemos que pessoas estão indo para a condenação. Logo, Cristo, sua morte é eficaz para todos aqueles que nele creem. Então, no momento em que cremos em Cristo, apesar de nós sermos pecadores, nós somos autorizados a nos apropriar dessa herança. Nós somos adotados como filhos de Deus. O nosso problema não é somente de uma ordem legal, mas também de uma ordem espiritual. Nós estamos mortos em nossos delitos. Cristo nos enviou o Espírito para nos fazer nascer de novo. E isso é ainda... A Bíblia nos diz que nós não nos tornamos filhos de Deus porque nascemos numa família religiosa. Nós herdamos a fé, meu pai foi cristão, então logicamente eu sou cristão. Não, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus porque nós nascemos de novo. Guarda essa palavra no teu coração. João, eu creio que ele estava batendo, porque ele era judeu, ele estava batendo justamente nos fariseus, porque eles estavam pensando que eles eram senhores da verdade. João deveria estar combatendo o orgulho dos judeus quando ele fala essas palavras. Em outras palavras, assim como nós não tivemos nada a ver com o nosso nascimento físico, quem é que daqui pediu para nascer? Ninguém. Alguém pediu para nascer? Assim como nós não tivemos nada a ver com o nosso nascimento físico e carnal, nós também não temos nada a ver com o nosso nascimento espiritual.
Tudo foi iniciativa de Deus. Sabe qual foi a tua única contribuição para o teu novo nascimento? O teu pecado. Porque Deus ele veio para salvar pecadores. O Senhor é autor e consumador de nossa fé. Isso está claro. Isso está escancarado na palavra de Deus. Jesus ele responde para quem? Eu já preguei sobre isso aqui. Pastor Geraldo já pregou sobre isso aqui. Nicodemos, ele diz: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nós ficamos no impasse. Se a nossa salvação depende de fé e do novo nascimento, então o que vem primeiro, fé ou novo nascimento? É uma grande questão, né? Primeiro nós nascemos de novo e depois nós cremos. Ou será que nós cremos primeiro e depois nós nascemos de novo? Eu tenho uma resposta. Acontece de forma simultânea. Isso é algo simultâneo, acontece junto. Não existe uma ordem cronológica. A Bíblia diz em 1 João 5, diz: todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. John Stott ele vai dizer assim: João mostra claramente que crer é a consequência e não a causa do nosso novo nascimento. Se você pudesse chegar diante de Deus e assim: porque eu criei, eu sou salvo, então logicamente teria de dar um pouco de mérito da tua salvação para Ele, para você. Mas isso é uma consequência. O ato presente e a atividade contínua de crer é resultado e, portanto, a evidência de nossa experiência passada do novo nascimento, pelo qual nós tornamos e permanecemos filhos de Deus. Enfim, existem muitas coisas que nós podemos ainda ver. Enfim, existe um maravilhoso hino que se chama Maravilhosa Graça, né? Que diz assim: preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Você foi encontrado por Cristo. Isso é um privilégio. Terceiro ponto, e já estamos nós encaminhando para o final. O fato de nós sermos filhos de Deus, o direito de sermos filhos de Deus, é obtido pela fé em Cristo. A palavra pregada, ela nos revela Cristo. Toda mensagem ela deve revelar Cristo. Se uma mensagem, se um sermão não expõe Cristo, não é um sermão. E o Espírito, ele aplica essa obra de Cristo em nós, essa palavra de Cristo em nós, e nos faz reviver. A Bíblia nossa é clara que Deus ele enviou João para testemunhar acerca de Cristo. Um dia alguém pregou esse evangelho e você teve o seu coração aberto por Deus para você crer em Cristo. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio, quando Jesus veio a este mundo, ele veio para o que era o seu, ele veio para o que lhe pertence, mas eles não o receberam. Eles não o receberam. Este evangelho ele chegou a Santa Rosa, ele chegou até nós, ele chegou a mim, ele chegou a você. Eu vou dar um pequeno exemplo e com isso eu quero encerrar nesta manhã. Meu querido, você acha que Cristo está sendo testemunhado? Você acha que, de alguma forma, nós não estamos fazendo como os judeus, os fariseus? Nós não estamos recebendo Cristo da forma como Ele merece? Um pequeno exemplo de como nós estamos rejeitando Cristo. Olhe para os natais. O que se vê nos natais? O que nós somos e fazemos nos natais apenas representa o que nós fizemos de Cristo em todas as outras épocas do ano. Enxerga-se de tudo, menos Cristo. Nada de Cristo. Nada de Cristo vindo ao mundo para salvar a humanidade. Nada disso. Glória a Deus que nós tivemos o nosso pequeno culto de Natal e foi pregado sobre Cristo. Mas o que se vê em outras circunstâncias, nada de Cristo. Nós até defendemos Cristo, quem sabe aqui, mas esquecemos de Cristo lá em casa, no nosso lar. Se vê Papai Noel, se vê outras personagens,
se vê árvores, se vê presentes, se vê amigos, se vê comida, se vê festividade, se vê barulho, se vê, enfim, veio para o que era o seu e eles o rejeitaram. No que se baseia a condenação? A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal, odeia a luz, não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Essa pergunta ela deve reverberar ao nosso coração nesta manhã. O que nós estamos amando a mais? A Cristo de fato ou as obras, a escuridão, as coisas das trevas? Jesus ele veio. Então, receber ou aceitar Jesus significa entregar tudo aquilo que nós temos, sem reivindicações, sem quartos escuros no nosso coração, mas expor tudo à luz de Cristo. Jesus ele pregou uma vez em Nazaré, isso nós encontramos lá em Evangelho de Lucas, e o povo recebeu com prazer. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam, não é este o filho de José? Ou seja, muito bom, mas não pode ser, ele é filho de José. Por um tempo eles ficaram felizes em recebê-lo, mas somente quando as suas palavras eram agradáveis. Quando Jesus começou a tocar no orgulho deles, eles o rejeitaram. Receber Jesus não significa uma espécie de coexistência. Jesus ele é meu parceiro. Eu posso fazer algumas coisas, Jesus ele vai poder mexer em algumas coisas na minha vida, e assim nós vamos continuar existindo, assim nós vamos nos movendo, até no final ele me dá uma oportunidade e eu sou salvo. Não, não pode ser isso. Receber Jesus significa aceitá-lo em nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso casamento, nos nossos sonhos. Ele é Senhor de tudo, Ele é soberano. Crer em Jesus logo então é crer e aceitar tudo que vem no combo. Crer em Jesus significa amá-lo sobre todas as coisas. Crer em Jesus significa lançar fora o louvor dos homens. Tudo na minha vida é Deus, é Cristo. Crer em Jesus significa ter prazer em Jesus. Ter prazer em Jesus. A Bíblia diz assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem é que não passa perrengue aqui? Como todo bom brasileiro, quem é que não passa dificuldade financeira? Quem é que não consegue fechar as contas no final do mês? Eu creio que quase todos. Mas apesar de todas essas coisas, apesar das enfermidades, nós não temos falta de nada, porque Cristo é tudo em nós. Isso é entregar, isso é receber Jesus. Crer em Jesus é ouvir a palavra e obedecer a palavra. Crer em Jesus é obedecer as palavras do próprio Mestre. É impossível ser filho de Deus sem que se tenha fé em Cristo, sem crer em Jesus. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Nesta manhã, a minha oração é que Deus tenha aberto o teu coração e você tenha conhecido um pouco mais desse Evangelho, porque você é filho de Deus. Se você obedece, se você observou todos esses pontos que nós temos nesta manhã exposto aqui. Isso não nos conforta? Isso não nos alegra? Que somos filhos de Deus? O Senhor complete a obra dele em nós. Vamos orar.